foi responsável por tirar a vida dos próprios pais. Depois disso, ela foi para um motel com o namorado. Tá reconhecendo os personagens dessa história? Pois então, vem acompanhar comigo o crime que chocou o Brasil. Quem são os personagens? Suzane, Daniel e Christian. E claro, as vítimas, Marisia e Manfred von Richthofen. Se você não era nascido na época, em 2002, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essa família, né? A família von Richthofen. E esse crime hediondo que aconteceu em 2002. O que leva uma pessoa a planejar a morte dos próprios pais? Isso se chama parricídio, que é quando a pessoa mata o próprio pai ou os pais, e também tem o matricídio, que é quando a pessoa mata a própria mãe. O parricídio geralmente acontece quando a pessoa tem algo a ser resolvido na vida dela. É quando ela precisa encontrar uma solução para algo de ruim que está acontecendo na vida dela, ela precisa resolver. E outra questão também, esses crimes e até o homicídio de parentes, né, de pessoas próximas, eles acontecem geralmente em datas comemorativas ou em datas importantes para o assassino ou a assassina, no caso da Suzane. O crime aconteceu de 30 para 31 de outubro e a Suzane faz aniversário em 4 de novembro. Ou seja, esse crime está às vésperas de completar 21 anos e em novembro a Suzane também faz aniversário, que é quando ela vai completar 40 anos. Bem, então agora vamos falar sobre as vítimas, os pais da Suzane von Richthofen, Marisia e Manfred. Mas quem eram Marisia e Manfred von Richthofen? O pai, Manfred, era engenheiro civil e trabalhava em uma empresa chamada Dersa. E ele tinha 49 anos. A mãe, Marisia, era psiquiatra e atendia a alta sociedade paulistana, e ela tinha 50 anos. O sobrenome von Richthofen veio de uma família alemã que era da parte do Manfred, uma família inclusive de nobres, como ele dizia. A família possuía nobres, cientistas e um aviador famoso, o Barão Vermelho. Para quem não sabe, ele foi considerado o maior piloto da Primeira Guerra Mundial. Isso Manfred adorava contar para as pessoas. Só que depois da morte do Manfred e da Marisia, descobriu a imprensa alemã, falou que ele não tinha nada a ver com essa família alemã e com os nobres e nem com o Barão Vermelho, que era tudo invenção do Manfred. Olha que loucura! Só que essa grande mentira e o caráter do Manfred podem ter influenciado a Suzane. O Manfred nasceu na Alemanha, mas com 1 ano de idade ele veio para o Brasil e foi morar com a família em Santa Catarina. Nos anos 70, o Manfred foi estudar na USP, ele foi fazer engenharia em São Paulo. E lá ele conheceu a Marisia, que estudava medicina e viria a ser a sua esposa. Se conheceram, se apaixonaram, se casaram e ficaram morando em São Paulo. E aí depois, já vivendo das suas carreiras, o Manfred com engenharia tirava 11 mil reais mais ou menos, e a Marisia, atendendo aí seus pacientes da psiquiatria, ela ganhava em torno de 20 mil reais. E isso na época já era bastante, né? Já era uma quantia alta. O patrimônio do casal na época era algo em torno de 11 milhões de reais. Falando então como eles eram como pais, eles eram tidos como frios e distantes. Essa era a educação que os filhos de Marisia e Manfred recebiam, tanto a Suzane quanto o Andrés, que era o irmão mais novo dela. Para se ter uma ideia de como eles eram distantes e frios, no aniversário de 15 anos da Suzane, ela estava no colégio e a amiga foi dar os parabéns para ela e deu um abraço nela. E aí a Suzane ficou extremamente incomodada com aquilo. Elas foram para a aula e aí no final da aula a Suzane foi falar com essa amiga e disse para ela nunca mais fazer aquilo, para ela nunca mais abraçar a Suzane, porque a Suzane não estava acostumada com aquilo. Ela não sabia como ela se comportava, ela não sabia se ela abraçava de volta, quanto tempo durava o abraço e se ela tinha que fazer alguma coisa depois e se ela tinha que dar um beijo depois do abraço, porque ela nunca tinha sido abraçada por nenhum parente, então ela não sabia como fazer aquilo. E ela pediu para a amiga nunca mais fazer isso. Então pensa que situação constrangedora para a amiga, mas que horrível para ela nunca ter sido abraçada. Era realmente muito triste essa situação. E esse vazio, essa frieza da Suzane é porque ela nunca tinha recebido carinho dos pais. E aí muitos dizem que é por causa dessa frieza que vem da educação alemã que o Manfred recebeu e passou para a família toda. Carinho que a Suzane procurava nos pais que ela não encontrava, ela encontrou no namorado e na família dele. Porque a família do namorado dela, o Daniel, era muito carinhosa. E ela adorava ir lá na casa dele. Ela adorava conviver com a família dele. E eles realmente tinham muito carinho um pelo outro. Hoje a gente vê a falta que esse carinho fez na vida da Suzane. Tanto na dela quanto na do irmão também. Enfim.
Sobre Manfred e Marisia, existem também algumas acusações de traição e também de mentiras da parte do Manfred. Ele seria um manipulador e um mentiroso, que foi descoberto, depois, sobre ele mentir sobre essa família de nobres e diplomatas e a descendência dele, do Barão Vermelho, que era o piloto da Guerra Mundial, da parte do Manfred. E toda essa mentira, além de ele ter se envolvido em corrupção. Ele teria arrecadado fundos e desviado esse dinheiro dos contratos da Alstom, uma empresa. Isso quando ele estava na Dersa. Bom, agora que vocês entenderam um pouquinho sobre Manfred e Marisia, vamos falar sobre a Suzane e o Daniel. Como é que eles se conheceram? Era um domingo, agosto de 1999. Eles foram passear num parque do Ibirapuera, em São Paulo. E foram os 4, o Manfred, a Marisia, a Suzane e o Andreas. E lá estava tendo um campeonato de aeromodelismo, do qual o Daniel conhecia muito bem. Ele fazia parte do campeonato e ele também construía aviões, tanto para ele participar quanto para outras pessoas também, que ele vendia esses aviões. E ele estava lá participando. E o Andrés, o irmão da Suzane, ele ficou encantado com aqueles aviões, com o esporte em si. E falou para o pai dele que ele queria também praticar aquele esporte. E aí então ele começou a ter aulas, o pai dele deixou, ele começou a ter aulas e foi assim que a Suzane se aproximou do Daniel. Os dois se aproximaram, E aí logo eles começaram a namorar. Só que os pais da Suzane acharam ali que ia ser um namorinho passageiro. Não contavam que eles fossem se apaixonar e engatar um romance mesmo. Eles pensaram, os pais da Suzane, porque no começo mesmo eles não se importaram muito, apesar de o Daniel ter uma classe mais baixa, que a deles. Só que daí depois, como foi ficando mais sério, Manfred e Marisia foram ficando preocupados. Eles foram ficando preocupados porque eles queriam que a Suzane estudasse. E o namoro podia começar a distrair a Suzane do objetivo deles. E aí então eles começaram a namorar. E aí o namoro foi seguindo, mas o Daniel não ganhava muito. E a Suzane, além da mesada que ela ganhava, ela começou a pedir um dinheiro a mais para o pai, para poder emprestar para o Daniel. O Daniel recebia aquele dinheiro e não reclamava, nem se envergonhava de receber, não. E aí nessa época a Suzane foi prestar vestibular, só que ela não conseguiu atingir a nota necessária para passar no vestibular de Direito, que estava nos planos aí dos pais para ela. E aí os pais ficaram muito bravos com ela, que investiram muito para ela passar no vestibular e ela não tinha passado. E aí eles colocaram a culpa por ela não ter passado no relacionamento dela com o Daniel. Lá em 2001, ela ainda estava com o Daniel e os pais já não queriam mais o namoro dos dois. Já não queriam fazer um tempo, mas chegou um ponto ali que eles não queriam mais, porque eles descobriram que o Daniel era usuário de drogas. Eles não queriam jamais a filha deles envolvida com uma pessoa assim. E nessa época a Suzane já não estava mais dando bola para os estudos. Ela estava namorando o Daniel e a vida dela era isso. Ela estava deixando de lado os estudos por causa do namoro. Então eles fizeram a Suzane terminar. Ela disse que tinha terminado, só que ela não terminou. Ela dizia que ia na casa das amigas, ficar com elas lá, estudar com as amigas, só que ela ia para a casa do Daniel. Mas um dia a Marisia descobriu, porque ela ligou na casa de uma das amigas, onde a Suzane disse que ia estar, e ela descobriu que a Suzane não estava lá. E aí ela ficou muito brava, porque a Suzane ia dormir na casa dessa amiga, e ela estava com o Daniel. E aí no outro dia de manhã, a Marisia ficou esperando a Suzane chegar. Quando ela chegou, ela cobrou explicações da Suzane, porque ela tinha mentido para ela. E aí, então, Marisia descobriu que Suzane passava as noites no motel com o Daniel. E aí eles proibiram de vez o namoro dos dois. Isso já era abril de 2002. Só que aí depois de muita briga, a Suzane então disse que tinha terminado com o Daniel. Só que era mentira de novo. Ela continuava se encontrando com ele às escondidas. E aí então, de maio até setembro de 2002, foi muita briga na casa dos Richthofen. E a polícia era chamada várias vezes, porque era sempre briga por causa do Daniel, briga porque o Daniel queria entrar na casa dos Richthofen, escondido, ou porque ele também às vezes nem se importava. E aí chamavam a polícia. Foram quase 2 anos dessa briga entre eles e também da Suzane tentando escapar do controle dos pais. Então até esse momento que se passava na cabeça da Suzane e do Daniel é que eles queriam viver o namoro deles tranquilamente, ou então fugir para longe dos pais dela. Até aquele momento eles não pensavam em matar os pais da Suzane. Até aquele momento, porque depois eles começaram a efetivamente planejar a morte dos pais dela. Alguns acontecimentos fizeram com que esse pensamento ficasse mais forte entre os dois. Os pais da Suzane queriam levá-la para fora do Brasil, para ela ficar longe do Daniel. Queriam que ela fosse para fora para estudar. E os dois ficaram desesperados com isso. Um outro acontecimento que foi chave também para os dois quererem ter uma vida só deles, longe, e sem a presença dos pais da Suzane, foi quando por um mês
Marícia e Manfred foram viajar para fora do país. E a Suzane ficou sozinha na casa com o Andreas. E é claro, o Daniel, namorado dela, se sentiu à vontade para se mudar para a casa da Suzane. Nesse um mês que os pais da Suzane ficaram fora, eles viveram a vida do jeito que eles queriam. Eles estavam em lua de mel. Dormiam, acordavam na hora que queriam, comiam o que queriam, faziam um churrasco, faziam festa na piscina. Eles viveram a vida como se eles estivessem em lua de mel e longe dos pais da Suzane. E eles perceberam que era essa vida que eles queriam. Só que para eles viverem essa vida, os pais da Suzane não podiam estar perto. Em um momento, quando eles estavam sozinhos, os pais da Suzane fora do país, os dois estavam na piscina e passou um avião. E a Suzane disse: já pensou se meus pais estão dentro do avião e esse avião cai? Esse foi o primeiro pensamento ali sobre a morte dos próprios pais. Com essa primeira possibilidade de não ter os pais da Suzane, eles começaram então a pensar no que eles poderiam fazer. Eles pensaram em colocar fogo no sítio do casal, com eles dentro. Só que essa possibilidade ficou muito difícil, porque era um espaço muito grande e eles não saberiam se eles iam realmente conseguir fazer os pais morrerem ali nesse incêndio. Aí eles pensaram em cortar a mangueira do freio do carro dos pais da Suzane. E aí eles fizeram testes ali e também não deu certo. Outro teste que eles fizeram foi do tiro. Eles colocaram um tijolo na cama dos pais da Suzane e o Daniel ficou lá dentro. Ia dar um tiro, como se fosse a cabeça de um dos dois. E a Suzane ficou do lado de fora para ver se ela escutava o tiro. E aí o Daniel atirou e ela escutou. Aí esse plano já não deu certo, mas que coragem ele planejar e imaginar que os pais dela estão na cama e ele dá um tiro. Eles estavam realmente querendo se livrar dos pais da Suzane. Eles tinham que arrumar então uma outra forma de fazer isso. Então depois desse teste aí do tiro, eles ficaram pensando no que fazer. E aí os pais da Suzane voltam de viagem e acabam com a felicidade dos dois. E o Daniel começou a ficar desesperado, porque eles tinham que achar alguma saída para acabar com os dois, porque ele já não podia ir mais lá. E aí eles continuaram conversando, escondidos, claro, para tentar dar um jeito de se livrar dos dois. Logo depois que os pais da Suzane voltam de viagem, ela escuta uma briga dos dois, onde a mãe dela, a Marísia, descobriu que o marido estava traindo ela. E a Suzane escuta. E aí depois que a Marísia sai do ambiente ali da briga, ela encontra com a Suzane. E ela dá um abraço na Suzane. Suzane que nunca tinha sido abraçada. E ela deu um abraço longo e apertado e chorando com a Suzane. Esse abraço mexeu muito com a Suzane, porque ela nunca tinha sido abraçada e foi um abraço justamente da mãe dela. Aí quando ela se encontra novamente com o Daniel, ela diz para ele que ela não quer mais cometer esse crime, que ela quer desistir. E aí ela diz: não quero que aconteça nada com a minha mãe, por causa desse abraço que mexeu muito com ela. Ela que em 18 anos, né, que ela tinha 18 anos na época, nunca tinha recebido um abraço, recebeu esse abraço da mãe, ela sentiu algo de diferente. Só que o Daniel, ele fica muito bravo com a Suzane, porque ele diz que eles nunca vão poder mais ficar juntos se os pais dela continuassem vivos. E aí ele falou pra ela: não, nós temos que fazer isso sim. E ela não queria mais. Só que o Daniel não aceita. Ele fica indignado e ele sai. Chega à noite lá, manda uma mensagem pra ela, diz que ele tá lá embaixo esperando. Aí ela desce, entra no carro e eles conversam. E aí ele diz pra ela que ele tava indo lá se despedir. E ele tá com um corte no peito. E ela fica desesperada. E ele diz que um amigo dele, que tinha morrido, veio em sonho pra ele e disse que lá onde ele tava era muito lindo e queria também se matar. E ela fica desesperada. E ela fala: tá bom, vamos continuar com o plano. Mas não mata minha mãe. Não faz nada com a minha mãe. Pelo abraço que ela tinha recebido da mãe. Eles retomam o plano e ela diz assim: só que eu não quero pôr a mão na massa. E aí o Daniel concorda. Aí ele volta pra casa e fica tentando descobrir como que ele vai fazer, porque sozinho ele não ia conseguir. E aí que ele chama o Christian, que é o irmão dele. E aí ele fala pro Christian esse plano dele. E o Christian já não aceita de cara. Diz: não, não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, você também não vai conseguir fazer isso e eu vou contar pros nossos pais. E o Christian ainda falou que ele tinha certeza que eles iam ser pegos, porque eles não eram criminosos. Eles não estavam acostumados a fazer isso e não iam saber se comportar depois. E aí ele disse que ia contar para os pais. Nesse momento, o Daniel pensou um pouco e desistiu. Agora foi ele que desistiu. Aí então ele volta e vai lá contar para a Suzane da conversa que ele teve com o irmão Christian e que ele tinha desistido, que ele não queria mais. E aí, como o Daniel era muito emotivo, agora a Suzane já tinha aceito a ideia, né, de tirar a vida aí dos pais, tirando a mãe dela. E aí, ela que faz a chantagem com o Daniel. Aí ela diz pra ele assim: bom, teve uma coisa que eu nunca te contei, mas eu vou te contar agora. Aí ela conta pra ele que ela
ela era abusada sexualmente pelo pai desde os 14 anos. E aí o Daniel fica enlouquecido, enfurecido e com muito ódio do Manfred, porque ele acreditou nessa história que depois a Suzanne, né, disse que era mentira, que o pai nunca abusou dela. Isso ela disse 2 anos depois. É aí que aumenta a raiva do Daniel e a vontade também de executar o plano dele. Aí ele volta para casa revoltado e quebra todo o ateliê dele. Quebra os aviões, quebra tudo e derruba as prateleiras. E quando cai uma prateleira, cai aquela mão francesa, né? E aí cai aquilo no chão. E aí ele olha para aquilo. Sem querer ele descobriu a arma que ele usaria no crime para tirar a vida dos pais da namorada. E aí como aquela mão francesa ela é oca, ela não tinha força suficiente na cabeça dele para bater com força nos pais. E aí ele pega e preenche aquilo. Então ele estava planejando tudo antes. E aí ele preenche aquilo fica realmente firme. E ele então conta para o irmão dele, que a Suzanne contou para ele sobre o pai ter abusado dela. E o Christian, então ele aceita em lealdade ao irmão e por amor ao irmão, como ele disse depois, porque ele sabia que o Daniel não ia conseguir fazer aquilo sozinho. Aí ele falou, então tá bom, eu te ajudo. Eles resolveram então seguir com o plano. Mas ele sempre reforçou o Christian. Falou, a gente vai se dar mal, mas eu vou te ajudar. Não vou te deixar sozinho nessa. Se uniram os 3 então para decidir como é que eles iam fazer. E aí o Christian falou, eu ajudo, mas vocês vão ganhar a liberdade de vocês e eu vou ganhar o quê? Então foi quando eles ofereceram, né? A Suzanne ofereceu dinheiro para ele. E aí ele falou, tudo bem, então eu ajudo. E aí ficou decidido então que eles iam atacar Marise e Manfred com aquelas estacas, né? Com aquelas barras de ferro. As barras que o Daniel construiu. Então eis que chega a noite do crime, 30 de outubro de 2002, que seguiu até a madrugada do dia 31. Eles pegaram o Andrés, o irmão, né, da Suzanne, que era muito amigo do Daniel, confiava muito no Daniel, se espelhava também no Daniel. E aí eles pegaram o Andrés e tiraram da casa e levaram ele para uma lan house, que ele adorava ir na lan house. E aí ele disse que os pais dele tinham deixado ele ficar até mais tarde, então que ele podia ficar tranquilo ali. Lembrando que ele tinha 15 anos na época. E aí eles deixaram o Andrés nessa lan house e saíram. Então eles fizeram como combinado. A Suzanne entraria na casa para ver se os pais iam estar dormindo, primeiro, né, sozinha. Quando ela confirmou lá que eles estavam dormindo, voltou e fez sinal para o Daniel e para o Christian de que estava tudo ok, tudo certo, que eles podiam entrar. E foi o que eles fizeram. Os dois, depois do ok da Suzanne, entraram na casa, foram até o quarto dos pais da Suzanne, e então, segundo informações, cada um parou do lado da cama. O Daniel parou do lado do Manfred e o Christian parou do lado da Marísia. E aí eles ficaram um tempo parados, tentando decidir se ia ou não. E aí o Christian ficou parado esperando o Daniel, porque se o Daniel não fizesse nada, ele também não faria. Ele já não queria fazer, né? Porque o Christian tentou estragar os planos algumas vezes. Quando chegou, ele fez barulho com o carro, ele bateu forte na porta do carro. Quando ele entrou na casa, ele bateu firme com os pés no chão para ver se os pais da Suzanne acordavam e aí eles já não fizessem mais nada, porque ele realmente não queria. E aí quando ele parou do lado da cama, ele não fez nada até que o Daniel fizesse. Só que dizem que o Manfred acordou, que ele abriu os olhos e viu o Daniel e que aí nesse momento, num reflexo, o Daniel então deu as pancadas no Manfred. E que aí nesse momento, quase que imediatamente, o Christian também foi dar as pancadas ali na Marísia. Só que o Christian, ele não queria fazer isso, ele deu pancadas fracas, vamos dizer assim. Só que, segundo informações, a Marísia teria levantado com a pancada do marido, ela escutou e levantou. E pedindo pelo amor de Deus para eles pararem, para eles não fazerem nada. E também para eles não fazerem nada com os filhos, ela teria dito, né? Não machuquem meus filhos, não machuquem meus filhos. E aí foi quando o Christian deu as pancadas nela também. E aí existe a questão dela estar com a mão aqui, ou dela ter posto a mão aqui na cabeça para se defender. O fato é que ela tem os dedos fraturados. E aí ela não morria com as pancadas do Christian. E o Daniel pegou e disse para ele, você tem que bater mais forte. E a Marísia estaria fazendo um barulho com a garganta, como se fosse respirar. E aí o Daniel falou pro Christian bater com mais força. E isso o Daniel que nunca tinha feito. O Christian já era mais malandro, né, como dizem, teria mais coragem de fazer. E na hora ele não conseguiu, porque realmente ele não queria fazer aquilo. Que foi o que eles disseram depois do depoimento. E aí então Christian deu as pancadas mais forte, com esses bastões aí que o Daniel tinha feito, né? E aí as pancadas na Marísia teriam sido muito fortes, tanto que teria espirrado massa encefálica, né, do crânio dela. Aí eles teriam coberto o rosto, né, deles com um saco plástico.
E como a Marísia não morria e ficava fazendo esse barulho, eles ficaram desesperados. E aí eles foram no banheiro e pegaram uma toalha do banheiro do casal, colocaram na garganta da Marísia para ela parar de fazer esse barulho. E foi com tanta força que chegou a quebrar, né, um osso dela. A Suzane pegou os sacos plásticos e colocou a roupa dos dois junto com as ferramentas ali, né, com o bastão que eles usaram, né, os bastões, e jogou tudo dentro de sacos plásticos. Lembrando também que eles usaram luvas, usaram meias assim nos pés e no rosto para não deixar cabelo, não deixar nada, e ainda, segundo informações, todas essas pistas corroboraram para a polícia perceber que quem tinha feito aquilo eram eles, porque para que eles iam se proteger tanto? Porque a Suzane morava ali, o Daniel, como era namorado dela, provavelmente estava por ali, e o Christian também, como irmão dele, estaria por ali, então cabelo, alguma coisa digitais poderia estar na casa normalmente. E também os sacos plásticos, né, os sacos de lixo, foram pegos lá de dentro do armário. Então a pessoa que pegou sabia exatamente onde estavam e o restante da casa estava tudo arrumadinho. A casa mesmo foi bagunçada no escritório e também ali no quarto dos pais, mas o restante da casa estava em perfeito estado, estava tudo muito arrumadinho. Parecia que a casa não era habitada, segundo informações, né? Peritos disseram. Depois, em depoimento, a Suzane foi perguntada, né, qual foi a participação dela. E ela disse que ela só ficou lá embaixo, que ela ficou no sofá e tapou os ouvidos para não escutar os meninos matando os pais dela. Ela chegou a dizer que já tinha desistido desse plano de matar os pais, só que aí já era tarde demais. Será que ela tinha desistido mesmo? Até aquele momento? Então, logo depois que eles cometeram o crime, eles saíram da casa. E a Suzane ainda foi para o motel. E chegaram no motel e pediram nota fiscal. Então foi mais um indício aí de que eles tinham que provar que não estavam ali. Porque quem que vai para o motel e pede nota fiscal? Ninguém. E ainda, quando eles voltam para casa, a Suzane espera um tempo e depois que ela liga para a polícia. E aí, quando a polícia chega, eles vão fazer a investigação ali e pedem para os dois ficarem do lado de fora. E o Daniel também tá junto. E aí, eles vão lá dentro para ver o que tinha acontecido. Aí a Suzane disse que tinham entrado na casa, que não sei o que. Só que a polícia já viu que não tinha sinais de arrombamento e que a casa estava toda arrumada. Somente o escritório e o quarto do casal que estava bagunçado. O restante estava perfeito de arrumação. E existe um fato também, depois que ela comentou, que alguém tinha mexido no escritório ali, numa maleta do pai, que tinha dinheiro. E ela falou a quantidade exata de euro que tinha, de dólar que tinha, de reais que tinha. Ela passou todos esses valores certinho. Só que os investigadores que chegaram ali, eles viram que, como ela ia saber um valor tão exato, e o rasgo que ela disse, ela disse, rasgaram a mala, a pasta, né, do pai dela. Só que quando eles viram, não parecia que tinha rasgado. Eles só viram que estava rasgado, os investigadores, porque ela falou. E aí já é mais um ponto para desconfiar dela. E também, quando eles vieram lá de dentro para contar que os pais dela tinham morrido, e agora, o que a gente faz? O que tem que fazer agora? Ela não derramou nenhuma lágrima, ela não demonstrou emoção. Inclusive, o Andrés ficou sim desesperado, chorou bastante. Até então a polícia ainda, né, foi fazendo as investigações e não tinha descoberto nada. E no velório dos pais, ela fez uma cena, fez um drama, todo mundo ficou com dó, né, com a situação dos dois ficarem órfãos, dos filhos, né, das crianças, chorando ali no velório dos pais. Só que a essa altura a polícia já estava desconfiada e já estava investigando. Fato é que no dia seguinte, depois do velório dos pais, eles estavam dando uma festinha na piscina, uma pool party. A polícia chegou lá porque precisava colher materiais e investigar a casa ali, né? E ela demorou para atender a porta. E quando ela atendeu, ela chamou, né, policiais para entrarem. Pode entrar. E ela foi mostrar a casa como se estivesse em um museu, é uma visita guiada. Aqui é não sei o que, aqui é não sei o que. Aqui é onde eles morreram, o quarto dos pais dela. Já mandei limpar o quarto porque estava muito feio, muito sujo. E ela foi mostrando como se estivesse no museu. E aí, claro que já levantou mais suspeitas ainda. E depois de ver eles na piscina, a Suzane, o Daniel, uma amiga deles, e também o Andrés, ele estava dançando, ele estava curtindo na festa, né, da piscina ali, junto com a irmã, junto com o pessoalzinho. Eles estavam todos curtindo. E, segundo informações, os investigadores disseram que o Andrés, se ele tivesse realmente sido chamado para participar do crime, que ele teria ido. Isso é a equipe que investigou. Eis que a polícia, então, já desconfiada da Suzane, do namorado dela, apareceu então um rapaz que era o irmão do Daniel, o Christian, que tinha comprado uma moto em dólar. E claro que ele já estava ali no meio da investigação. E aí então, como que um rapaz que era usuário de drogas ia ter
tanto dinheiro guardado, porque ele tinha dito que era um dinheiro que ele tinha guardado, mas um viciado não guarda dinheiro, ainda mais em dólar, segundo a polícia, né? Segundo as investigações. E aí o rapaz ligou para a polícia e falou: ó, tem um cara aqui comprando em dinheiro, e é o Christian. Então todo mundo já estava sabendo, né, do Daniel e tal, do crime que tinha acontecido. A polícia então chegou ao Christian, aí prendeu o Christian, prendeu o Daniel e prendeu a Suzane. E a polícia pressionou o Christian. E o Christian, logo de início, já confessou tudo. Já confessou e disse que ele sabia que eles iam se dar mal, e que foram eles mesmos, e que ele fez isso pelo amor ao irmão, que ele quis ajudar o Daniel, porque o Daniel não ia conseguir fazer sozinho, porque os dois queriam viver juntos, e os pais estavam no meio do caminho. E aí ele falou tudo como tinha feito. E eles foram até a Suzane, e a Suzane negou o tempo inteiro. Mas um pouco antes ali, quando eles estavam juntos ali, não tinham confessado ainda, a Suzane chegou a falar pro Daniel, para ele não contar que ela tinha envolvimento, para livrar a cara dela. E ela disse assim para ele que se ele livrasse a cara dela, podia deixar que ela visitava ele todos os dias, que ela ia visitar ele todos os dias na cadeia e que precisava de alguém do lado de fora para cuidar deles. E se ele falasse que ela tinha envolvimento, ela ia ficar presa também e ninguém ia lá visitar eles. Olha a manipulação dela. E aí nessa hora o Daniel viu realmente que não podia confiar na Suzane. E aí eles foram no Christian, o Christian confessou tudo, foram no Daniel, o Daniel confessou tudo, foram na Suzane. E aí ela disse que eles tinham confessado, que não adiantava ela esconder mais nada, e ela não acreditou, continuou negando, e não acreditava de jeito nenhum que eles tinham confessado. E a polícia disse sim, eles confessaram. E aí eles mostraram o papel deles que tinham assinado a confissão. Aí ela leu todos os detalhes. Aí ela viu realmente, né, porque ela fazia direito, então ela tinha que verificar tudo antes. E aí ela viu realmente que os dois tinham confessado e assinado a confissão. Ela também confessa e olhou para eles e disse: eu sou uma pessoa horrorosa, eu mandei matar meus pais. Sem contar que a Suzane demorou para colaborar com a justiça. E aí então eles foram presos, ficaram presos os três, e o Andrés então, com 15 anos, né, o irmão da Suzane, passou a morar com os avós e os tios. E aí teve um tio dele que ficou cuidando da herança, né, até ele atingir a maioridade, já que a irmã estava presa. Hoje em dia, a Suzane von Richthofen já está em liberdade. Ela foi condenada a 39 anos, cumpriu 20 da sua pena, porque a justiça liberou. Ainda teve o bom comportamento, ela trabalhou na prisão também, o que diminuía a pena. E quando ela foi solta também gerou uma revolta gigante, né, de toda a população. E também a cada saidinha, né, que são as 5 saidinhas por ano e dura uma semana. E ela matar os pais e sair no dia dos pais e sair no dia das mães. E a justiça usa essas datas comemorativas justamente para fazer essa ressocialização. Porque se essas pessoas que estão saindo, né, fazendo essa saidinha, forem bem recebidas pelas famílias, isso vai contar como ponto positivo para elas, para ver como é que elas são recebidas pela família. E até hoje esse caso é lembrado com grande revolta. Cada vez que se fala em Suzane von Richthofen e tudo que envolve isso, que é o crime, né, a morte dos pais, então gera uma revolta na sociedade, porque foi um crime que realmente chocou, né, o país todo, ela ir chorar no velório dos pais, sendo que ela tinha sido a mentora do crime, né, da morte dos próprios pais. E aí agora surgiu mais uma questão também. A Suzane estaria grávida. É isso mesmo, grávida de um médico. E essa questão veio à tona agora, porque esse médico tem 3 filhas. E ele tem a guarda das filhas. E a mãe dessas crianças está pedindo a guarda. Ele é médico e a mãe das crianças também é médica. E ela está pedindo a guarda das crianças porque ela está desesperada delas conviverem com a Suzane, que planejou o assassinato dos próprios pais. Mas tem muita gente também falando por ela não ter a guarda dos filhos, né? Já antes de tudo isso. Por que a guarda está com os pais? Então existe essa questão agora. Mas ela está tentando de todas as formas pegar a guarda das filhas. Ninguém, em sã consciência, ia querer deixar seus próprios filhos convivendo com a Suzane. A Suzane foi então condenada a 39 anos de prisão. Depois a pena foi reduzida para 34 anos e 9 meses. Presa desde 2004, a Suzane progrediu a sentença em 2015 para o semiaberto. E aí desde o início desse ano a Suzane está em liberdade. E a Suzane está grávida, né? Segundo informações. E aí dizem que ela queria colocar o nome da filha dela de Isabela em homenagem a Isabela Nardoni. Isso aí é o que dizem, né? E a mãe dela, Ana de Oliveira, ficou revoltada. Ela disse que ela não quer homenagem nenhuma, que ela quer desvincular totalmente o nome da própria filha com o nome da Suzane von Richthofen. Para você que não lembra, tem aqui nos cards esse caso da Isabela Nardoni para você conferir, a menina que foi jogada do prédio, né, do 6º andar, pelo próprio pai.
E aí teve algumas pessoas que disseram que não tinha nada a ver com isso e que faz muitos anos que ela tinha essa vontade. Lembrando que a Suzane ficou presa em Tremembé e a Ana Jatobá, a madrasta da Isabella Nardoni, ficou presa no mesmo momento. Elas ficaram inclusive amigas lá dentro. E aí poderia ter surgido aí nesse momento essa ideia de colocar o nome da Isabella, mas poderia colocar o nome da Ana Jatobá, né? Não de Isabella, para homenagear a amiga que ela tinha feito. Mas aí ela quis colocar o nome de Isabella, na filha dela. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Inclusive dentro da cadeia, quem também ficou lá, né, no mesmo momento, foi a Elise Matsunaga, que é a viúva, né, que ela matou o próprio marido, o dono da Yoki. Vou trazer o caso dela aqui também para vocês conferirem. Então ela ficou presa nesse mesmo lugar com a Elise Matsunaga. Inclusive as duas dividiram uma namorada dentro da prisão, que era o Sandrão, e teria deixado ela para ficar com a Suzane. Foi uma confusão ali dentro. A Suzane, para se proteger ali dentro da prisão, viu que era bom para ela, né, namorar o Sandrão, que o Sandrão tinha ali poder dentro do presídio. E aí a Suzane, que não é boba nem nada, ela pegou e começou a namorar o Sandrão. Depois o Sandrão disse que se sentiu usada e sabe que foi usada pela Suzane. A Suzane chegou a fazer exames psicológicos lá dentro da prisão, em 2013, 2015, 2017 e 2018. E ainda ela não passava nos exames, porque eles perguntavam, né, os psicólogos perguntavam para ela por que ela queria sair da prisão. E aí, como ela dizia que queria viver a vida dela, eles viram que era uma coisa egoísta. E aí ela não passava. Ela fez inclusive o famoso teste das placas de Rorschach, né? Teste de Rorschach, e ela não passava. Por isso que ela não ia saindo. Ela demorou um pouco mais para sair, porque ela não passava nesses testes psicológicos, essas pranchas de Rorschach. E aí então, uma vez lá pra frente, perguntaram pra ela por que ela queria sair. Aí ela disse que ela queria ver o irmão, que ela queria se conectar com o irmão. E aí eles pensaram, olha, há uma chance ali de vida depois da prisão, né? Dela ter melhorado um pouco. Contou pontos pra ela. Só que depois do crime, eles se viram somente 2 vezes, a Suzane e o irmão dela. E foi ele que procurou a Suzane. Então ela não queria ter contato com ele coisa nenhuma, né? Ela só queria sair dali. A Suzane conheceu também dentro da prisão uma moça chamada Luciana Oberg. Essa moça cometeu um crime horrível, que eu não vou nem falar aqui. Ela tinha um irmão chamado Rogério, e um dia ele foi visitar a irmã dele, a Luciana, viu a Suzane e se interessou por ela. E a irmã dele contou pra Suzane, olha, meu irmão se interessou, né, por você. E aí ela mostrou a foto do irmão, e a Suzane falou, não rola não, beleza, né? E aí um tempo depois, quando a Suzane ia sair, fazer as saidinhas, ela precisava dizer onde ela ia ficar, e ela não tinha onde ficar, então ela não podia sair. E aí ela lembrou do irmão da amiga dela, o Rogério, que ela disse que não tinha gostado. E aí ela começou então a namorar o Rogério. Ela achou ele lindo, maravilhoso, e quis namorar o Rogério, irmão da Luciana, a colega de prisão dela. E quando ela foi fazer um outro teste para fazer a saidinha lá, aí eles perguntaram para ela se ela tinha um endereço para onde ir. E aí ela disse sim, eu vou ficar na casa do meu namorado, que era isso que ela precisava, que era o Rogério Aubert, o irmão da Luciana. E aí, então, eles seguiram namorando e em março de 2020 eles terminaram. Só que a Suzane continuou amiga da família, porque ela se dava bem com a família. E ficou amiga dele também, porque eles tinham a ideia de escrever um livro contando a história deles, né, e dividir aí os lucros desse livro. Inclusive a Luciana continuou sócia dela, né, amiga, assessora, e com ela, elas criaram ali, né, um CNPJ e tal, depois que elas saíram, e ela ajudou a Suzane a criar aquela loja lá para vender os chinelos personalizados com miçanga e tal. Inclusive ela tem um Instagram, né, que ela vende esses chinelos, né, e aí o pessoal detona também nas redes sociais, mas ela também tem uma base de fãs, é isso mesmo, tem um fandom grande aí, a Suzane von Richthofen, que tem gente que defende ela, né, gente que acusa ela de todas as coisas porque ela cometeu um crime hediondo, horrível. E tem gente que defende porque ela já cumpriu a pena e agora ela tem direito, né, de seguir a vida dela, tem direito de viver, de trabalhar, enfim, você acha o que sobre isso? E também o Rogério, além dessa amizade, né, que se seguiu, ele tinha interesse também em ficar com a herança dela, porque a avó dela, a mãe do Manfred, né, do pai que ela matou, ela teria deixado, ela não queria deixar ela desamparada e teria deixado a herança para ela. E aí, segundo informações, a avó dela teria morrido, enfim. E falando em livro, né, que ela disse que queria lançar um livro com o ex dela, o Rogério, ela também tentou
tentou bloquear um livro, que foi o do Ulysses Campbell, que escreveu o livro sobre a Suzanne von Richthofen. Ela tentou impedir que esse livro fosse lançado. Ela conseguiu até segurar durante um tempo, mas aí depois a justiça liberou o livro para ser publicado. Inclusive ele fez o livro da Elise Matsunaga e também da Flor de Lis, trazer o caso das duas. E o filme também, né? Aquela trilogia, O Menino que Matou Meus Pais, A Menina que Matou os Pais e também o terceiro, que está saindo agora, né, final do mês, A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que é a trilogia aí de filmes sobre a história da Suzanne von Richthofen e também dos irmãos Cravinhos. E ela tentou impedir também o filme, né, de ser lançado, mas ela não conseguiu. Tem uma história também de que o telefone dela estava grampeado, aí ela já fez confissão ali com o Daniel. E também eles tentaram forjar, né, uma arma, pegaram uma arma do Manfred e colocaram na mão dele, assim, no chão, né, próximo da mão dele, para forjar um suicídio, né, um assassinato e depois um suicídio. Mas a polícia não caiu nessa, não. E depois também eles mesmos, né, contaram o que tinha acontecido. Em setembro do ano passado, a Suzanne foi autorizada pela justiça a cursar faculdade. E aí ela fez farmácia e a cada saída dela da prisão para estudar, gerava aí uma revolta, né? E os repórteres também, a imprensa toda, lá esperando ela sair, né? Segundo a revista Veja, a Suzanne chegou a ser ameaçada pelo PCC dentro da prisão. PCC, que é o primeiro comando da capital. E tinha uma presa que também ameaçava a Suzanne. Então, cada vez que a Suzanne era transferida, ela ia atrás da Suzanne. Então, ficou um tempo indo atrás da Suzanne. E ela ameaçava e dizia que quem matava pai e mãe deveria morrer. E que ela tinha recebido uma ordem de um demônio que ela deveria matar a Suzanne. E ela chegou a jogar charme para um médico lá dentro da prisão e ele não caiu. Mas ele informou ela que ela estava sendo ameaçada. E aí ela estava desesperada para sair dali, né? E apesar desse médico não ceder aos encantos aí da Suzanne, ele ajudou ela a fugir. Inclusive a Suzanne era tão manipuladora que ela tinha outras presas que limpavam e arrumavam a cela para ela. Existe o caso também de um promotor que queria que a Suzanne fizesse algum favorzinho para ele. E a Suzanne disse que queria ser transferida. E aí ele disse que ela ia ter que pagar alguma coisa para ele. Ela falou assim, um beijinho? Aí ele disse, não, quero algo mais. Aí ela aceitou. E aí ele já foi tirando a roupa dela. Ela disse, não. Só depois que eu tiver a liberação, né, a transferência. Aí ele falou, então tá bom, vou conseguir. E aí ela saiu. E aí depois, numa outra visita, ela esperando, né, essa transferência. E aí ele disse que estava pronta. Só que ela não tinha nada de documento com ela. E aí ela falou, não, quando estiver pronta, eu pago. E aí, passou um tempo, quando voltou, que chegou, o promotor chamou ela de novo. Eles levaram ela para conversar com o promotor. Ele falou, agora já tá tudo certo, tá aqui sua transferência. Aí ele disse, então vamos resolver essa questão. Aí ela disse, tudo bem, onde que tem um banheiro? E aí ele falou, vai ali, vira ali, tem um banheiro. Aí ela pegou os documentos e foi ao banheiro, só que não. E ela foi ali na corregedoria e denunciou o promotor. E aí, gente, ele já estava com tudo pronto na sala, com o globo, tudo. E ele foi, inclusive, afastado. Agora, imagina que vergonha, né, gente? E ela, claro, muito esperta, manipuladora, conseguiu o que ela queria, foi transferida e se livrou dele. Em 2006, ela concedeu uma entrevista e aí os advogados dela instruíram ela a dizer que ela não tinha nada e a acusar o namorado. No caso, o ex-namorado, Daniel. E aí eles estavam tentando descobrir como fazer, né, para justificar que ela não tinha feito nada. E aí ela ficou querendo ler o processo, porque ela estava fazendo direito, então ela queria se inteirar sobre tudo. Aí ela disse, sabe como vocês conseguem fazer? Porque eu matei meus pais por amor, como se fosse a culpa dos pais, por não terem deixado ela fazer o que ela queria, que era ficar com o namorado. E a repercussão do caso foi tão grande que no julgamento dela, dos 80 lugares que tinham, cerca de 5.000 pessoas entraram no site do Tribunal Federal para tentar entrar e assistir o julgamento. E aí congestionou o site do Tribunal de Justiça. E a Suzanne também tentou incriminar a empregada. Ela disse que ela tinha brigado com a mãe, que ela estava revoltada e tinha ido se vingar. E matou os dois. E ela tinha um álibi e a polícia descobriu que ela não tinha nada a ver com aquilo. E a pessoa investigou também pessoas próximas do casal, os pacientes, né, da Marísia, pessoas da empresa, do Manfred, e eles não tinham nenhum inimigo ali que pudesse justificar, né, que alguém quisesse matar os dois. A única coisa que levava a polícia era pro relacionamento dos dois e a proibição dos pais dela. Além da moto que o Christian comprou, a nota fiscal do motel, tudo isso foi levando a polícia, né, e as investigações para eles. E a confissão deles foi no dia 8 de novembro de 2002. Suzanne, estudada, viajada, falava idiomas,
já tinha ido para fora do país algumas vezes. Bonita, jovem, rica, inocente, chorando no sepultamento dos pais, uma jovem órfã, sofrendo pela morte dos pais. Mas ninguém imaginava o que tinha por trás. O Andrés começou a estudar farmácia e bioquímica em 2005 ainda. Depois ele fez pós-doutorado em química. A Suzane também é extremamente inteligente, dizem que o QI dela é acima da média. O Andrés sempre falou muito pouco sobre o crime e ele disse que entendia até a raiva da população contra eles. E disse que o que eles fizeram foi nojento. Palavras do Andrés. E claro que tudo isso que aconteceu prejudicou também o Andrés. Em 2017 ele foi detido depois de ter pulado um muro e invadido uma casa. Ele estava confuso, com as roupas rasgadas, sujo, e estava segurando uma caixa de joias. E disse que tinha alguém perseguindo ele. E ele tinha uma medalhinha com o brasão da família Richthofen. Ele foi então detido e levado para um hospital pelo uso de álcool e drogas. Ele acabou então internado para reabilitação. E aí, segundo informações, o Andrés teria voltado a estudar. E desde então há poucas informações aí sobre o Andrés. E a casa onde os pais morreram, a casa da família Richthofen, foi penhorada por dívidas do IPTU. E ainda o planejamento, da Suzane com o Daniel era montar uma empresa com a herança depois do assassinato dos pais dela. O pai também era muito rígido. E para evitar que a Suzane saísse do caminho, ele colocava gasolina suficiente só para ela ir estudar e voltar, para ela não se desviar dali e não ir atrás do Daniel, porque se ela fizesse isso ela podia ficar sem gasolina no meio da rua. E também ela não tinha muitas coisas ali, ela não tinha muitas roupas também. Falaram que ela estava sempre com as mesmas roupas. Os pais não davam muitas roupas para ela nem para o Andrés. E ainda segundo psiquiatras e psicólogos, esse distanciamento que os pais tinham com os filhos, mas a Suzane principalmente, pelo que ela fez, que ela só fez isso pelo distanciamento mesmo que ela tinha dos pais. Então daí a importância, muito maior de se ter esse relacionamento afetivo, amoroso e próximo dos pais com os filhos. Evitaria muita coisa, tanto que ela pensou em desistir quando a mãe abraçou ela, pela primeira vez em 18 anos da vida dela. Então isso faltou na vida da Suzane. Por isso que é muito importante os pais amarem seus filhos, abraçarem, terem afeto, conversar, olhar para a criança, olhar no olho da criança, ouvir a criança, ver a criança, entender os sentimentos dela, dar atenção para o que ela fala, para o que ela faz, porque senão não faz sentido ser pai e mãe se você não vai dar atenção para o seu filho. Então é melhor não ser. Claro que nada disso justifica o que ela fez, óbvio. Tem ainda psiquiatras que falam, que quando a criança já nasce, a criança já nasce assim, e que quando ela tem um grau leve ou moderado, ela tem sim recuperação, ela tem se cuidada, se bem orientada. Por isso também prestar atenção nos filhos, quando percebem algum desvio de caráter, algum comportamento diferente, se gosta de machucar um animal, se está sempre brigando com o irmãozinho ou com outra criança, se está bem fazendo isso, se bate em alguém ou se maltrata um animal e não se importa, já acende 500 alertas. Já presta atenção, já trata com o psicólogo, com o psiquiatra, tem que tratar. Não adianta, porque daí tu consegue bloquear isso antes de acontecer muitas outras coisas. E você conhecia esse caso da Suzane von Richthofen? Provavelmente você já deve ter ouvido muito por aí, E como ela está hoje, ela está em liberdade, ela está grávida, ela está formando uma outra família. Foi condenada a 39 anos, saiu na metade desse tempo. Vocês acham justo isso? Comenta aqui embaixo. Aqui do lado tem outros vídeos do canal para você conferir. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.